Pelo menos 10 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva, segundo estudo feito no ano passado pelo Instituto Locomotiva em conjunto com a Semana da Acessibilidade Surda. Desse grupo, mais de 2 milhões apresentam surdez severa. E como é um problema que pode piorar com o aumento da idade, levando em conta ainda que grande parte da população do país está chegando na terceira idade, especialistas afirmam que há uma tendência de aumento de casos nos próximos anos. Mas um estudo genético pode permitir uma melhor prevenção à surdez no futuro. Quem fala mais sobre o assunto é a médica otorrinolaringologista Adja Oliveira, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Adja. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes. Obrigada pela oportunidade da entrevista. O prazer todo nosso. Muito obrigado também por levar esse papo conosco. Que estudo genético é esse que pode ser feito para prevenção à surdez? Então, na verdade, nós temos aí várias oportunidades de fazer estudo genético, né? A gente tem como fazer avaliação do DNA mitocondrial, do próprio DNA celular, para avaliar se existem efeitos pontuais ou uma alteração do metabolismo da célula. E aí a gente estuda um pouquinho mais sobre como está sendo o efeito dessa perda auditiva e como é que a gente pode atuar para ter uma melhora mais direcionada da situação. Ou seja, qualquer pessoa pode se submeter a esse exame para saber quais as chances de desenvolver uma surdez a médio e longo prazo? Sim, as pessoas podem realizar, contudo ainda são exames, estudos ainda preliminares, né? A gente ainda está fazendo, existem alguns exames que já são possíveis serem feitos, mas no intuito de prevenção, de a gente fazer uma análise assim, populacional, ainda é muito preliminar. São as nossas expectativas mais para um futuro próximo. Hoje, quais são as opções mais viáveis, então, mais, digamos, já testadas, para que a gente se previna com mais antecedência a uma possível surdez no futuro? Tá. Eu vou falar de maneira bem ampla, né, para questões do público, que vão iniciar desde a época da formação do sistema auditivo. Então, a gente tem que ter um cuidado com as mulheres no período reprodutivo, que elas tomem uma vacina antes do período reprodutivo, né, contra a rubéola, por exemplo, que são doenças congênitas, avaliação pré-natal, para acompanhar essa questão de doenças congênitas, como hipotireoidismo, sarampo, outras infecciosas que podem afetar. Assim que o bebê nasce, a gente pode também fazer o teste, deve fazer o teste da orelhinha, para identificar precocemente perdas auditivas. E a partir daí a gente vai tendo todo um cuidado com a saúde de maneira geral para evitar a progressão de uma perda de audição, que as causas mais comuns são relacionadas com o envelhecimento, e aí vem a questão também genética, para a gente estudar esse mecanismo e perdas induzidas pelo barulho também. É cada vez mais comum lidar de maneira mais natural com a surdez ou com episódios de evolução da surdez, ou a sociedade ainda mantém muito preconceito com esse tema? Não está acompanhando a evolução, né? A gente sabe que hoje existem 59 milhões de brasileiros acima de 50 anos de idade e a projeção para o futuro, 2050, é de 98 milhões de brasileiros acima de 50 anos de idade. Então, a prevalência da perda auditiva vai aumentar muito. Inclusive, infelizmente, a inclusão desses pacientes na sociedade ainda está muito aquém do que deveria ter. Então, a maioria deles, 2/3 dos pacientes com deficiência auditiva, eles se queixam de dificuldade no cotidiano, de atividades do dia a dia. E eles também têm dificuldade com condições básicas, então, como acesso à educação. Só apenas 7% deles conseguem se formar, isso prejudica a inclusão deles no mercado de trabalho. E outras questões como sociais, até mesmo no sistema de saúde. Alguns se queixam que se sentem discriminados no próprio sistema de saúde por terem perda de audição. Então, eu acho que ainda está muito aquém do que deveria ser. A partir do momento em que existe ou o diagnóstico de surdez ou um prognóstico de que vai haver uma evolução para um quadro de surdez, como a família deve lidar com essa notícia? Então, lidando com a questão de criança,
a gente deve procurar um sistema de saúde, uma equipe multidisciplinar com otorrino, fono, uma psicóloga, para que a gente possa, de fato, identificar essa perda de audição, ver o grau e propor o tratamento. E, sobretudo, para os pacientes adultos, é muito importante a gente conversar com a família, porque existe uma certa dificuldade, né, muitas vezes, de ter empatia com o paciente que tem perda auditiva. Isso é uma coisa que eu vejo muito. E às vezes a gente está conversando quando vem um paciente, vem um familiar, a gente conversa muito com o familiar, explica a ele da dificuldade que aquele paciente tem. E muitas vezes o paciente fica assim, balançando a cabeça de forma afirmativa, porque é aquilo que ele está sentindo. Então, muitas vezes, por a perda auditiva não ser algo visível, existe muita dificuldade de você ter um pouco mais de paciência. Então, o que a gente orienta? Precisa que, ao conversar com o paciente, olhe para ele, dê reforços visuais para que ele entenda, chegue perto dele para falar, porque às vezes falar por trás do paciente ou ficar repetindo várias vezes da maneira impaciente só vai prejudicar ainda mais a inclusão desse familiar, né, no intuito, não é muito familiar. Então é importante que a gente tenha um pouco mais de empatia e paciência com o paciente mesmo. Há casos em que a perda auditiva, principalmente essa que ocorre com o avanço da idade, seja por questões genéticas ou, enfim, outras causas, mas há casos em que essa perda auditiva possa ser revertida, e não estou falando aqui no caso de uso de aparelhos, né, que é muito comum também, mas não, na base do tratamento ou cirurgia, há casos assim? Se for causada por uma perda sensório-neural, né, que é a causa mais comum, a gente não tem como reverter essa perda auditiva. Por isso que tem que ter o cuidado, para a gente poder não perder a audição. Os estudos genéticos, eles estão vindo aí para tentar, no futuro próximo, a gente conseguir entender melhor como está funcionando aquela perda de audição e aí intervir. Mas, no momento, a gente não tem nenhuma terapia oficial que possa reverter e recuperar a perda de audição. Mas ainda assim existem formas de lidar com a perda progressiva da audição, né? Existem aparelhos que aumentam a capacidade ou essa tecnologia está obsoleta? Não, a gente consegue, o paciente ele tem condições de ficar totalmente adaptado, então tem tecnologias, tanto com aparelhos auditivos, que tem vários recursos incluídos, são muito modernos, como também alguns tipos de cirurgias que podem ser feitos também, para alguns tipos de pacientes. Então, é possível, sim, a gente tem uma equipe multidisciplinar para ajudar nesse processo, e antigamente, no passado, as pessoas esperavam o paciente, de fato, ter uma dificuldade maior no seu dia a dia para colocar, por exemplo, uma prótese auditiva. E agora não. Quanto mais precocemente a gente tem um diagnóstico e mais precocemente a gente também faz o uso de próteses auditivas, melhor o prognóstico do paciente também. Então, a gente tem que trabalhar e atuar com o diagnóstico precoce e tratamento precoce. Quando a senhora fala uma equipe multidisciplinar, está se referindo a quais especialidades? No caso, fonoaudiólogos, psicólogos? Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, toda a equipe que dá o suporte para o paciente, porque ele é um paciente, tem que ser visto como um global, né? Então, muitas vezes o paciente não adianta só você amplificar o som do paciente. É preciso também ter uma equipe sensível às dificuldades que ele pode ter nesse processo, e aí a gente tem uma equipe multidisciplinar, principalmente o fonoaudiólogo, que é nosso parceiro aí atuante. E a gente está caminhando para uma população cada vez mais idosa, não é verdade? Ou seja, isso. A tendência é de casos de surdez aumentarem com o aumento aí dessa quantidade de idosos também, não é? Com certeza. A projeção é que dobre, pelo menos dobre o número de pacientes. Uma última pergunta é: o problema da surdez, ela vai provocar problemas na fala? Porque quando eu era pequena a gente sempre falava, olha, o fulano é surdo e mudo. Inclusive, hoje não é muito recomendado utilizar essa terminologia por questão de preconceito. Mas, necessariamente, alguém que tem problema de audição vai desenvolver algum tipo de problema na fala? Sim. Os problemas de linguagem, né, que envolvem a comunicação, elas precisam ter o sistema auditivo intacto. Então, se o paciente ele não possui a capacidade auditiva, ele também perde a possibilidade de você falar. Então,
Por isso que realmente os pacientes que precocemente, numa idade chamada pré-lingual, ou seja, se a surdez surge no período da vida em que ele não formou ainda a sua linguagem verbal, você vai ter um prejuízo muito significativo na fala do paciente. Então, é por isso que para as crianças que hoje são diagnosticadas precocemente com perda de audição, elas são reabilitadas, dependendo do seu tipo, e elas podem ter uma vida em uma fala normal. Então, isso realmente é uma coisa mais do passado. A gente precisa trabalhar para que isso não ocorra mais. Tá certo, e todo cuidado com a prevenção para que a gente possa evitar, na melhor das hipóteses, aí... As duas causas mais importantes para a perda de audição na vida adulta seriam o envelhecimento e também o ruído, que é um fator muito significativo e que hoje a gente está exposto a barulhos do nosso dia a dia, desde a criança, né? A gente tem barulhos sonoros, fones de ouvido, e isso é um fator muito importante para você ter perda de audição também no futuro. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. A senhora falou do zumbido? Zumbido é um dos sintomas de perda de audição. É que eu não entendi direito. Foi o quê? Então, a questão genética e... Ruídos, né? Os ruídos. Calma, Jefferson. Porque existe... Pois é. Você não está com problema de audição, não, né? tem o zumbido, não é? O zumbido que é o zumbido mesmo, né? Parece o zumbido é um besouro no ouvido. Né, que a gente ouve e que é algumas vezes incomodativo, e é um sinal que a gente precisa identificar e investigar o que está acontecendo. Alguns desses zumbidos podem estar sendo relacionados com uma perda auditiva. Algumas vezes uma perda auditiva temporária, então às vezes você está exposto a um barulho muito alto e logo depois a pessoa ouve um zumbido, né, que pode ser uma coisa temporária e é um sinalizador de que está tendo algum problema. Outras vezes o zumbido é um pouco mais persistente e ele requer uma avaliação médica para a gente identificar qual é a causa desse zumbido e reverter, porque o zumbido a gente consegue tratar. Que maravilha, tá certo. Muito obrigado, doutora Adja Oliveira, médica otorrinolaringologista, conversando conosco aí sobre a importância da prevenção à surdez, até porque existe aí essa tendência de aumento de casos de surdez, perda da capacidade, né, nossa aqui de ouvir bem com o avanço da idade. Toda a prevenção será certamente muito bem-vinda. Doutora Adja, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima. Obrigada, estou à disposição. Bom dia a todos. Essa conversa vai estar disponível também, logo mais, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7:55 na Tarde FM.